Olá, nono ano, aqui quem fala é o professor Flores, sou professor de História, certo? Como estamos? Estamos bem? Vamos aqui continuar. Hoje a nossa aula é do dia 1º de junho de 2020. Aqui nós temos a nossa agenda, certo? A aula de hoje é sobre o período entre guerras, crise de 29, páginas 64, 65 e 66, ok? A atividade aí é o período entre guerras, crise, a atividade é você ler essas páginas, certo? E fazer um pequeno fichamento aí só para o seu estudo. Antes de aqui retornar, vamos entender um pouco, né? Fazer uma pequena revisão antes de a gente avançar sobre a crise de 29. Vamos lá então. O primeiro ponto importante da crise de 29, certo? É a gente poder entender que a crise de 29 ela vai ser ali pós a Primeira Guerra Mundial, certo? Porque durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles favoreceram industrialmente por conta da guerra, né? A Europa, por estar em guerra, ela não era mais o foco industrial de desenvolvimento, então ela produzia apenas para a guerra e não conseguia produzir. Então, os Estados Unidos começou a ter esse protagonismo também, além de fornecer suprimentos aos países que ela era aliada na Europa, certo? Então ela produzia armas, ela produzia alimentos e também ela emprestou dinheiro, recursos para os países que estavam na guerra, né? Os países que ela era aliada. Então, nesse ponto, os Estados Unidos teve um aumento de oferta de emprego na indústria e também teve ampliação de consumo interno. Então, nesse ponto, com a grande produtividade, certo? Alta, os Estados Unidos se desenvolve rapidamente, só que aí ele cria uma dependência mundial da economia aos Estados Unidos. Também, culturalmente, você vai ter o que chamamos de America Way of Life, ou o jeito norte-americano de viver, né? Onde você tem um modo consumista, onde também você vai ter, ao mesmo tempo, o desenvolvimento ali dos filmes de Hollywood no mundo todo. Só que aí tem uma questão. Essa grande produtividade e esse modo de vida americano eram padrões no momento onde ainda os americanos eram protagonistas, mas aí no momento que a Europa começa a se recuperar, começa também a diminuir a sua dependência de consumo em relação aos Estados Unidos e sua dependência econômica, certo? Os Estados Unidos começa a entrar numa queda de consumo, certo? Lembrar que o modelo que vai ter em 29 é o liberalismo econômico, onde o próprio mercado se autorregula, certo? E aí você tem muita especulação financeira, você tem uma alta valorização das ações, certo? Então você vai ter aí algumas questões que são importantes. Então, pela falta de regulação do Estado e pela alta valorização da bolsa, né, pelas pessoas que especulavam na bolsa, então você vai ter não houve uma projeção dessa baixa de consumo e uma intervenção para iniciar ali uma adaptação, né, em relação ao consumo norte-americano. Então, também por esse modo de visualizar que sempre ia ser bonança, os Estados Unidos não se preparou para a crise para a crise de superprodução que ia se apresentar. Então, o colapso se firma aí na quebra da Bolsa de Valores de Nova York, onde você vai ter uma falência de efeito cascata aí, como fosse uma bola de neve. Aí você tem aumento do desemprego e você vai ter também, né, como consequência, alto índice de suicídio aí numa visão mais social, certo? E aí vamos avançar no conteúdo e também ver que existiu sim uma alternativa, né, que foi o New Deal, o novo acordo, com a eleição do Roosevelt, onde ele torna, a partir do keynesianismo, medidas intervencionistas, né? Claro que vai ser um processo lento, mas já demonstra aí uma recuperação, ok? Na página que vamos seguir aqui, que é a página 64, você vai ver aí o efeito da crise pelo mundo, certo? E as suas principais consequências, beleza? Se eu abrir aqui a página do livro para dar uma olhada. Pronto, vamos aqui.
vamos aqui para o livro. Estamos aqui na página 64. Deixa eu ver aqui. Para 64. Então, quer não, também a gente pode tentar fazer aí um paralelo com o que está acontecendo um pouco, né? O Banco Mundial ele já prevê aí uma recessão técnica, né? A queda do PIB em alguns países, em -10, né? O Brasil já vem em crise aí desde 2013 econômica e não houve uma recuperação. E aí teve um leve crescimento, né? De 1% o ano passado, mas aí essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, criando esse estado aí de medo, né? Em relação a uma crise que pode vir aí forte se debater entre a gente. Toma aqui. Então, por favor, é na página 64. Estamos chegando aqui. Pronto. Então, a nossa aqui é estudar agora os efeitos da crise 29 pelo mundo. Vamos lá. Só para lembrar, antes da gente poder aqui avançar, que eu ia esquecendo, que a nossa metodologia que vamos utilizar é a leitura orientada, certo? A gente vai ler mesmo o livro, tentar ali orientar vocês como é que o autor constrói as noções, como é que ele constrói os conceitos para ser trabalhado e você aí tentar estudar melhor. Esse vai ser o método que vamos utilizar aí no nosso mês de junho, ok? Voltando aqui agora para o livro. Você vai ter os efeitos da crise 29 pelo mundo. A crise acabou se alastrando por diversos países a partir de 29. Aqueles que tinham ligações econômicas e comerciais mais diretas com os Estados Unidos foram os que mais sofreram com seus efeitos. Europa. Os Estados Unidos investiram milhões de dólares em alguns países do continente europeu para auxiliar no revigoramento de suas economias, abalados com a Grande Guerra. Com a crise de 29, esse processo de investimentos foi cancelado. A Alemanha sentiu os efeitos de imediato. Foi o país mais atingido, pois recebia até então grandes empréstimos dos Estados Unidos para seu processo de reconstrução. O desemprego se alastrou por toda a Europa, agravando a situação, que já era crítica, aumentando a fome e a miséria. Calcula-se que no mundo todo, cerca de 30 milhões de pessoas tenham perdido seus empregos, em decorrência da catástrofe econômica de 29. E aí vem uma pergunta interessante, né, aí desse trecho. Como é que uma crise lá nos Estados Unidos, Nova York, mesmo em 29, ela pode atingir o mundo todo? Vamos lá. Com o advento da Bolsa de Valores e você poder investir em ações a cada dia, e isso hoje bem mais, né? Você tem um mundo globalizado, conectado, empresas que são multinacionais. Então, claro que quando existe um efeito de economia de consumo em um país, claro que vai se refletir em outro. Por exemplo, o Brasil ele produz muita carne, né, de gado e frango, e você tem como mercado consumidor a Índia e a China. Então, no momento que a Índia e a China para de comprar, para de consumir carne, é claro que vai reduzir aqui a nossa venda e automaticamente você vai reduzir os empregos, porque se a produção baixa, não precisa de ter uma quantidade de empregados tão alta. E isso visando o mercado externo e também tem o mercado interno. Ok? Então, numa economia como a gente, tem empresas que vivem só com a venda de produtos de forma internacional. Então ela vive só lucrando em dólar. Beleza? Como por exemplo, uma agência de viagem, como pessoas que trabalham com exportação de petróleo, certo? Então, hoje está conectado, né? Tem 29, mesmo ainda não tendo essa conexão tão forte, já sentiu os efeitos no mundo todo, ok? E qual foi os efeitos que teve no Brasil? No Brasil, você vai ter aí o reflexo no Brasil. No Brasil, você vai ter a redução drástica de consumo de café, porque no caso o Brasil ele exporta muito café para os Estados Unidos. Você vai ter um déficit da balança comercial. Isso quer dizer o quê? Que o Brasil ele compra mais do que ele vende produtos. Então, um país ele precisa vender mais produtos para os países do que comprar. Então, como
os Estados Unidos tinha reduzido a compra de café do Brasil, o Brasil estava comprando mais produtos de fora do que vendendo. E também você teve aí segundo aí esse esquema, como reflete no Brasil, a Revolução de 30, né, com o governo Vargas. Porque, quer não, a crise do café, ela agravou aí também uma crise política que já vinha aí por final da República Velha. Certo? Vamos aqui agora passar para a próxima página, página 65. Temos aqui um texto que é o da Amadeu Priori. Vamos ler aqui. A tal política consistia na compra, estocagem e até destruição de mercadoria, com o objetivo de manter ou recuperar seu preço internacional. Então, o que acontecia? Como alternativa para a crise do café que o Brasil passou, porque o Brasil aí, nesse período da República, ele fez vários erros. Primeiro, que ele não diversificou a sua economia, ele investia apenas na monocultura do café, certo? Então já é um erro. Então, você fica dependente apenas de um produto. Então, uma das formas aí de você reduzir esse prejuízo dos cafeiros foi que o governo brasileiro ele comprou todo o estoque para quando o preço internacional voltasse ao normal, ele poder revender esse valor, certo? Então, embora os produtores mineiros e fluminenses tenham sido reticentes às medidas tão radicais, elas, com o apoio do governo federal e de empréstimos internacionais, acabaram sendo implementadas, contrariando as expectativas liberais da época. A valorização obteve êxito. Em 1907 a 1915, o preço internacional do café praticamente dobrou. O alívio foi tal que as safras monstro de 17 e 21 acabaram sendo enfrentadas da mesma maneira. Em 25, a defesa do café torna-se permanente. Ok? Vamos avançar aqui. Então, o resultado obtido com o governo de Taubaté trouxeram algumas consequências. Então, houve aqui um crescimento da indústria, certo? Com lucro garantido, os cafeicultores ampliaram seus investimentos na lavoura cafeeira, além de passar a investir parte dele na nascente indústria de São Paulo. Então, lembrar aqui que o investimento está sendo todo do governo brasileiro, né? Aumento da dívida externa, por quê? Porque para a compra e estocagem do café excedente, o governo passou a contrair empréstimos, principalmente com os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, o problema é que essa estabilidade brasileira, em relação ao comércio do café, ela era uma instabilidade falsa, já que o mercado ele continuava aquecido e lucrando porque o governo ele subsidiava esse setor. E você vai ter a ascensão social dos imigrantes. Então, os imigrantes que chegavam ao Brasil para substituir a mão de obra escravizada na lavoura de café traziam novos conhecimentos sobre o trabalho na agricultura e também na indústria. Concordo que você vai ter aí, em parte, uma questão positiva de você trazer os europeus para o Brasil, mas você também tem outra questão, que é o quê? A não inclusão da população negra e escrava como cidadão. Então você vai a cada dia mais marginalizando, né? Para alguns autores, esse projeto de você trazer imigrantes europeus para o Brasil era até um projeto de eugenia, para você dar ao Brasil um teor de embranquecimento do Brasil, certo? Então, foi durante a Grande Guerra, de 14 a 18, que simultaneamente à produção de café ocorreu a ampliação da industrialização do Brasil, principalmente em São Paulo. Porém, ao fim do conflito, grandes potências como a Inglaterra e os Estados Unidos retomaram sua produção industrial e passaram a fornecer novamente seus produtos ao Brasil. Dessa forma, a iniciante indústria brasileira entrou em crise, pois ainda não estava apta a suportar a concorrência. A economia brasileira continuava sendo sustentada pela produção cafeeira. E aí você vê outra falta de oportunidade, né? O Brasil não aproveitou a crise mundial de 29 para fortalecer suas indústrias e poder até fazer barreiras comerciais contra a Inglaterra e os Estados Unidos e poder fortalecer internamente. Então, mesmo que tenha aí uma tentativa com mais ou menos mal feita aí, mas aí quando a economia se recupera, o governo ele não mantém aí as diretrizes que antes foram determinadas. Assim, a crise de 29, iniciada nos Estados Unidos, em pouco tempo atingiu a frágil economia brasileira voltada para a monocultura exportadora. Para se ter uma ideia mais clara do cenário que se formou, basta considerar que o café era o carro-chefe da economia brasileira. Em 76% da população era exportada para os Estados Unidos. Então, assim,
quase toda a nossa produção era exportada para os Estados Unidos, e aí você ter apenas um mercado e você ter apenas um produto é uma falha de estratégia econômica, ok? Vamos continuar aqui, página 66. Então, no ano seguinte, em 30, grandes transformações políticas ocorreriam no Brasil. Então, entenda, você vai ter uma grave crise econômica, então você tem aí, desde o advento da República, várias crises, né, várias revoltas, não tem um governo republicano estável, e aí nesse contexto o problema da economia ligada à subprodução do café exigia uma solução rápida. Então foi criado então o Conselho Nacional do Café, que visava diminuir os efeitos da crise e dar novos rumos à economia brasileira. Suas principais decisões foram a queima de milhares de sacas de café, então quer dizer que literalmente o Brasil queimou dinheiro, né, porque isso foi pago, essa saca de café foi paga para os cafeicultores, a diminuição das áreas de cafezais, o incentivo à policultura e o desenvolvimento da indústria brasileira, certo? Hobsbawm vai descrever essa situação no seu livro A Era dos Extremos, no breve século XX. O Brasil tornou-se um símbolo do desperdício do capitalismo e da seriedade da depressão, pois seus cafeicultores tentaram, desespero, impedir o colapso dos preços queimando café em vez de carvão em suas locomotivas a vapor. Entre 2/3 e 3/4 de café vendidos no mundo vinha desse país. E aí talvez você perceba o quanto o Brasil, até hoje, ele não consegue, como nação, a gente se perceber e tentar evitar os problemas, né? Amenizar os problemas, ou também de você tentar melhorar as condições de vida a partir de crises, né, como essa agora da pandemia, que nós temos, né, um potencial industrial, um potencial de resolver esse problema rapidamente, e aí, por falta de diálogo e de visão, a gente está batendo na cabeça e não superando essa crise como deveria, beleza? Galerinha, é isso por hoje, certo? Vamos tentar aí essa técnica nesse mês de junho, certo? Obrigado aí e até a próxima. Desculpa aí, eu vou resolver isso aqui. Deixa eu ver. Só para resolver aqui rapidinho para poder encerrar. Pronto. Nono, obrigado aí e até a próxima. Foi boa. Lava as mãos. Se precisar sair de casa, usa máscara. Valeu, abraço.